Olha o que eu fiz ontem, gente. Plantei. Eu tinha feito uma mudinha com aquela jiboia que eu mostrei pra vocês que tava feinha, sabe? Aí eu tinha tirado. Qualquer coisa eu posso ensinar, é bem simples. Tinha deixado na água, ela cresceu raiz e eu plantei ela aqui. E essa folhinha aqui é novinha. Ela veio depois que eu coloquei ela na água. Mais uma semana por aqui, hoje é segunda-feira, e eu estou fazendo o que? Organizando a semana. Tô anotando as coisas aqui na agenda, porque eu gosto muito do papel. Eu organizo as coisas no Notion, né? Como eu falei pra vocês. Tem uma pasta lá para cada projeto. Lá eu também faço a contabilização das horas trabalhadas, cronograma de projeto. Lá também tem checklist, tanto checklist geral do projeto, como checklist de modelagem, executivo, essas coisas assim. Eu também sempre gosto de colocar o que eu tenho que entregar para o cliente lá que eu combinei com ele, porque às vezes eu ofereço, às vezes não, eu tenho feito muito isso, eu ofereço alguns pacotes de projeto, então tem pacotes que tem mais entregas e tem outros que tem menos, então eu sempre gosto de colocar ali para eu ir acompanhando o que eu preciso fazer, o que eu vou entregar também de projeto executivo para ele, tá? Mas eu gosto muito da agenda de papel, gente, porque eu sempre usei muito agenda e muitas vezes eu gosto de anotar tantas coisas gerais para tirar da minha cabeça, mesmo que tenha no Notion, como às vezes, sabe, tarefinhas que eu tenho que fazer, porque aí eu tiro da minha cabeça e é só eu olhar na agenda e ver se eu já fiz, se eu preciso fazer, se eu vou ter que mudar para outro dia porque eu não vou conseguir. No Notion também, além de eu conseguir ver cada projeto que eu estou fazendo, eu consigo ver as atividades que eu tenho que fazer diárias e no mês, tudo junto. Então, eu consigo até organizar algumas coisas. Às vezes o cliente demorou a responder alguma coisa, aí eu tenho que jogar um pouco mais para frente. Aí eu adianto outra coisa. Ou eu não consegui fazer aquela atividade exatamente naquele dia. Então, eu consigo ficar mexendo nisso. E quando eu tinha estagiária também é a mesma coisa, eu conseguia mexer nas atividades dela pra gente ir organizando, porque por mais que a gente faça um cronograma, nem sempre fica 100% ideal, né? Porque a gente depende da resposta do cliente, a gente depende muitas vezes dos outros projetos, então às vezes muda alguma coisa do que a gente realmente organizou para fazer, mas é tranquilo, fica organizado ainda, porque a gente tem uma visão geral, tanto das atividades como do tempo que eu preciso fazer cada uma delas. Aqui na agenda também, eu gosto porque ele tem esse controle de hábitos aqui, ó. Então, toda semana eu anoto, e os controles de hábitos que eu tenho, e que eu tenho tentado melhorar, é a parte de devocional, que eu confesso que eu não tenho feito muito, hoje eu fiz. Exercício e cardio, que vai ser um ou outro no dia, não os dois necessariamente que eu preciso também, né, muito. Alimentação saudável, que é super importante para mim, pelos meus objetivos, né? A parte de estudo, eu coloco aqui, porque como não tem a faculdade e tudo mais, eu sempre gosto de tentar separar uma hora aí para estudar. Não tem sido assim aquela coisa ideal, mas enfim, eu gosto de anotar aqui para eu ter um parâmetro se eu tenho feito ou não. E também coloquei um novo que chama leitura, para conseguir ler pelo menos uns 15, 20 minutinhos por dia, porque eu consigo fazer isso tanto na hora do almoço, quanto se eu não conseguir ou não quiser fazer no almoço, eu posso fazer à noite, porque, gente, 15, 20 minutinhos passa tão rápido. E aí, em um mês e meio, você consegue ler um livro inteiro. E 15 minutos passa muito rápido no celular. Então, se a gente, né, pelo menos eu, se eu abro mão mais do celular, de ficar ali scrollando, olhando as coisas, eu tenho tempo para fazer coisas que vão ser melhores para mim. Uma coisa que eu gosto de fazer também é responder as mensagens do WhatsApp, porque final de semana, na verdade, sábado eu respondo, mas domingo eu gosto de não responder ninguém. Então, sempre, às vezes, sempre não, às vezes tem algum tipo de mensagem de algum cliente que eu não respondi e que eu preciso dar continuidade ali na conversa, tirar a dúvida dele. Essa parte é muito importante. Eu também tenho muitos grupos no WhatsApp, então eu sempre gosto de dar uma olhadinha em tudo para estar a par das informações. Olha como está ficando, gente, o quartinho, vou mostrar para vocês. E, gente, eu tô simplesmente apaixonada nessa cor. Eu coloquei ela aqui só como teste, porque eu baixei os MDFs lançamentos da Guararapes. Né? Eles lançaram esse, um verde, um doce de leite e uns 2 tons amadeirados. E um outro lá também. Baixei eles pra minha pasta e quis testar aqui nesse projeto. Eu achei que ele ficou muito, gente, muito lindo. Deixa eu colocar aqui. Olha, eu achei que ficou chique. Eu não vou poder usar esse MDF, porque minha cliente já tinha me pedido para usar o MDF igual eu coloquei no outro projeto, né, da casa dela, que é um MDF bem clarinho de linho.
mas eu achei que ficou tão lindo e que deu tanta personalidade pro projeto. E esse guarda-roupa também achei que ficou bem charmoso, que eu desenvolvi ele. A cômoda ficou aqui no meio, como a cliente tinha me pedido, né? Eu fiz esse arco aqui com duas prateleiras para colocar decoração. Aqui ficou maleiro e maleiro. E aqui, deixa eu ocultar para vocês verem. Aqui ficou cabideiro, mais sapateira. E do outro lado a mesma coisa, só que embaixo eu deixei gaveta. E aqui na parte da cômoda, tem 1 metro. Eu tava em dúvida se eu deixava uma gaveta inteira ou assim, dupla, né? E essa de baixo eu deixei um pouquinho maior. Só que eu fui testar e coloquei essa maior assim, e gostei. Falei, vou deixar assim. Porque ela vai provavelmente colocar mais coisas aqui nessa primeira do dia a dia. Então ela consegue abrir e ver tudo que tem e pegar. E nas outras ela consegue organizar as roupinhas, enfim, os itens do bebê. Aqui embaixo também eu já deixei um espacinho, aqui embaixo não, né? Do lado aqui eu já deixei um espaço para colocar uma bandeja com produtos também para o dia a dia. E do outro lado, eu fiz esse painel também curvo. Coloquei um dossel, que vai o cortineiro. Ainda tem que arrumar, que não vai ficar assim. E estou ainda no processo. Tá com 80% assim feito. Eu tô em dúvida ainda se eu deixo esse painel verde. E eu gostei muito desse papel de parede, que eu achei que ele ficou bem delicado. Um papel de parede clássico. E traz o tema que ela me pediu, que é esse tema safari. Só que como ela gosta de coisas mais claras, talvez eu inverto. Eu deixo aqui clarinho, MDF. E o papel de parede tem essa mesma opção, mas no tom verde. Aí vai ficar uma pegada bem mais clara, né? Porque aí vai ficar esse painel claro. Aqui o guarda-roupa claro também. E só o papel de parede colorido. Mas como ela pretende aproveitar esse quarto para outros filhos, que é a proposta dela, então eu acho que pode ser uma boa solução, porque ela só troca o papel de parede, né? Se ela enjoar do safari, ela pode colocar uma outra opção. A parte da poltrona, eu também ajustei o tamanho que a gente definiu, né? Que ela vai comprar uma. Ela é giratória e automática, então vai vir com um botãozinho que você aciona, então ela abaixa o encosto, aqui levanta os pés também. E a gente vai ter que colocar uma tomada aqui. E, inclusive, ela falou isso pra mim, que ela não queria reforma. Aí eu falei, ah, então vou ter que colocar a tomada, né? Ela comentou comigo. E aí eu aproveitei e falei, então vamos colocar uma arandela, porque a gente já vai ter que fazer uma tomada para poltrona, então a gente coloca também um outro ponto para colocar uma arandela. Aí ela falou, não, pode ser. E aqui também eu vou colocar a iluminação nesse arco, luz indireta. E vai ser isso por enquanto. Amanhã eu finalizo e aí eu mostro pra vocês o que que eu decidi. Terça-feira por aqui e eu tenho gostado, gente, de dar uma organizadinha na casa, sempre na terça-feira, sabe? Mas basicamente assim, eu dou uma geral no banheiro, molho as minhas plantas, é mais essa questão que eu faço. Preparei algumas coisas também Preparei a carne do almoço, fiz ovo cozido, que eu tô descascando aqui, ó, pra vocês. Descascando com vocês. E é isso, bora seguir que hoje eu tenho que terminar o quartinho do bebê, renderizar, montar a apresentação e ver se eu consigo também fazer a revisão. Já fiz a revisão, né, de projeto da outra cliente e preciso montar a apresentação com as imagens alteradas. Quarta-feira por aqui, acabei de fazer a apresentação de projeto do quarto de bebê, que ficou a coisa mais linda. E, pasmem, eu coloquei uma cor escura lá no quarto, que eu falei pra vocês, não sei se eu tinha falado, mas que a cliente ela não gosta muito, né, de cores mais escuras. Coloquei e ela simplesmente amou e eu vou mostrar pra vocês. Essa semana eu tô mais em função de fazer revisão de projeto. Eu tô com 3 projetos em etapa de revisão. E agora entrou um quarto, que é esse quartinho de bebê. Um que é de uma casa toda, que eu já praticamente finalizei tudo, eu vou terminar hoje e vou enviar para cliente. Um outro que eu já mandei mensagem para cliente hoje, confirmando todos os pontos que ela me pediu para alterar, só para ela me confirmar se tá tudo ok para iniciar a revisão de projeto. E também fiz hoje uma. Coloquei mais algumas informações na apresentação que eu fiz para cliente do projeto da Casa de Arquitetura, que eu mostrei para vocês,
nos vídeos passados, ela me pediu mais informações porque ela tem um pouco de dificuldade com medidas e tem um tio dela que vai ajudar ela, marcando as medidas no chão para ela ter uma noção de proporção de tamanho. E aí ela me pediu para colocar algumas outras informações, eu fiz isso hoje e enviei para ela. Então hoje eu fiz isso, mandei mensagem para cliente, colocando todos os pontos no resumo. Já fiz a reunião agora na parte da manhã também, já mandei algumas outras informações para essa mesma cliente, né, que é do quartinho de bebê. E agora é meio-dia e estou gravando para vocês. Na parte da tarde eu vou fazer um projeto executivo. Ah, tem esse projeto também que eu estou finalizando, que é o último projeto executivo dessa casa, da fachada, aí graças a Deus. Ai, gente, dá uma paz de finalizar um projeto e eu acho que eu vou terminar no máximo amanhã. Talvez eu consiga terminar hoje e aí eu já consigo encaminhar esse projeto para os clientes e finalizar essa etapa de projeto. E eu quero adiantar o máximo para mim entrar nas minhas férias forçadas. Lembra que eu falei para vocês que eu vou entrar em férias forçadas? Deixa eu até arrumar vocês aqui. Para mim estudar, eu pensei que ia dar tempo, sexta-feira, de eu ficar um pouco mais livre para eu focar nos meus estudos do curso, que ele vence dia 22. E hoje é dia 15, então eu acho que esse final de semana eu vou passar estudando, e aí eu vou ver se eu consigo concluir ele sábado e domingo, porque aí depois eu vou focar só no meu outro curso. E aí eu venho compartilhar mais com vocês. Olha como ficou a apresentação, fiz esse mood board para ela entender um pouco das decisões. Aqui é a planta de layout atualizada, né, de como ficou. E ficou assim. Tem alguns pontos que talvez a gente vai alterar, como a madeira do berço. E a mesinha lateral, que eu dei a sugestão para ela que se ela não quiser manter no verde para aproveitar mais o móvel, talvez a gente deixe ela no branquinho ou no amadeirado também. Mas eu prefiro ainda dessa forma. E olha como ficou lindo esse ângulo. Tá vendo? Eu trouxe esse MDF cappuccino no meio e mantive o bege nas laterais, então deu mais destaque para esse meio, para o espaço da cômoda. E também dá mais contraste com o papel de parede, tá vendo? Que ele é um papel de parede mais minimalista, com tema safari, mas mais discreto. Eu achei que ficou lindo demais. Trouxe o pendente clássico. Do outro lado ficou o arco que ela tinha me pedido. Então, o arco da cômoda, né, na parte superior, faz conexão, seguindo o mesmo estilo também, em frente ao berço. Aqui eu dei sugestão para ela da gente tirar a porta, pelo menos só a guarnição da porta, e fazer a porta de marcenaria pra ficar uma coisa só, né? Um tom só nessa parede, porque a porta dela é branca aqui e ainda ficar uma parte de parede aparente. Então, eu dei a sugestão da gente revestir por completo e fazer a porta de marcenaria. Achei que ficou lindo. Outra visão, esse outro ângulo. E fim. Ah, não, tem uma outra imagem que não tá aparecendo aqui. Ah, essa. Olha. Aí, um ponto importante da porta, gente, que a gente sempre precisa pensar no projeto, por exemplo, é que do outro lado é banheiro, né? Então, se eu peço para tirar a porta por completo, geralmente não tem acabamento nas laterais. Então, por isso que eu dei a solução de tirar apenas a guarnição virada para o quarto e fazer essa porta, porque a gente mantém o portal, a guarnição virada para o banheiro. E essa porta também ela vai ficar faceada aqui com a parede, né? Então fica mais distante também para alguém que vai lavar o banheiro. E a gente preserva o acabamento que a porta dá nas laterais. E é isso, aí eu enviei, a gente tá aguardando, né, eles avaliarem, ela e o esposo. A gente já orçou o berço, a poltrona também ela já vai fechar. Já mandei várias informações para ela. Mandei também o link do tapete que eu escolhi. E agora é aguardar pra gente fazer revisão e projeto executivo. Hoje, gente, já é segunda-feira da próxima semana. Eu desapareci, eu sei, não gravei mais nada, mas basicamente eu fiquei quinta fazendo revisão de projeto. Sexta-feira, eu tinha uma revisão também para fazer, só que a cliente não tinha me passado todas as informações, que é do quartinho de bebê. Então, eu fiquei estudando aquele curso que eu falei para vocês. Sábado também, domingo eu descansei, foi ótimo, foi maravilhoso. E agora a gente tá iniciando mais uma semana e eu vim finalizar esse vídeo com vocês, agradecer se você ficou até aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder com muito carinho. E para te avisar também que no próximo vídeo que essa próxima semana que está se iniciando, eu vou fazer projetos executivos, né, de vários ambientes. E se você quiser ver um pouco de como funciona essa etapa, é só me acompanhar na próxima semana.